Bom dia, bom dia! Vamos continuando a nossa devocional, hoje Apocalipse capítulo 4 ao 6, amém? E o Salmo de número 46. Se você tiver a tua Bíblia, pega lá e vamos ler juntos. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti mais esse dia, colocamos a leitura também diante do Senhor e nós te pedimos, nos ensine algo nesse momento, para que nós possamos viver, mudar o nosso ser, transformar o nosso caráter e buscarmos, Senhor Deus Pai, glorificar e adorar o Teu nome, a Tua santidade. Fala conosco através dessas escrituras. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Apocalipse capítulo 4, a visão da majestade de Deus agora vai ser relatado aqui. E o capítulo 4, versículo 1 diz: Depois desses acontecimentos observei uma porta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: Sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e adiante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris parecendo uma esmeralda. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos. Vi assentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como o de um homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade tudo que há foi criado e veio a existir. Que reverência celestial, né? Capítulo 5. Então, observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciãos consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu o que reparei: no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu o constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra.
Então reparei também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: amém, e os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram. Capítulo 6. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: vem! E então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhe foi entregue também uma grande espada. Versículo 5. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinde dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Versículo 7. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavalo chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que, como eles, foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto com roupa de luto. E toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada, e as estrelas de firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados de figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares, e aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Cenas dos próximos capítulos. Hoje a nossa leitura vai até o capítulo 6 e agora os Salmos de número 46. Deus é a nossa segurança e paz. Então, em meio ao Apocalipse que a gente leu lá, a revelação, o livro da revelação, o que vai ocorrer, o que ocorreu nessa escritura, e agora a gente vai mostrando que Deus ele é a nossa segurança e paz, né? Então vamos ler. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde contemplar as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras.
até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas, sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Amém? Muito obrigado, Pai, por essa escritura, muito obrigado por pausar a guerra, muito obrigado por Senhor ser o Deus que dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Colocamos todas as nações diante de Ti, colocamos diante de Ti nossa nação brasileira, todas as nações aí em guerra, Israel, Estados Unidos e Irã, Ucrânia, a Rússia, que se envolveram ali, Pai, entre eles, Pai, que possa vir a paz, possa vir, Senhor Deus, Pai, ali, uma aliança firmada contigo, corações convertendo ao Senhor, Pai, para que a mente e o coração não seja, Pai, roubado, Senhor Deus, pelo maligno, mas venha se converter a Ti e a paz venha reinar sobre o coração deles e, consequentemente, sobre as nações, sobre esse mundo, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pelas Escrituras, pela Sua revelação, que nós possamos ser aqueles que ficam coligados diante de Ti, ficam interligados, conectados com o Senhor, para que nós não venhamos a passar por essas tribulações, mas que nós venhamos a estar enxertados em Ti, com o Senhor nos dando todo o livramento, todo o apoio, todo o direcionamento, Pai, em nome de Jesus. Queremos estar contigo com a eternidade, em nome de Jesus. Nos ensine mais uma vez. Amém, amém e amém. Deus te abençoe muito, poderosamente.